Beto Vetromilho. Empate, Pelotas está fora da próxima etapa da Série D do Campeonato Brasileiro. Restou a Copa Enio Costa Milan, que dá uma vaga à Copa do Brasil em 2011. Comentário é seu, Beto. Pois bem, Paulo Martins, e eu quero me dirigir, obviamente, aos ouvintes, mas especificamente com uma palavra de alento ao torcedor do Pelotas. E eu começo esse comentário pelo final da jornada das entrevistas do vestiário do Esporte Clube Pelotas. A palavra do presidente, Luiz Antônio de Mello Aleixo, e a palavra do diretor executivo, Jorge Pope. O Pelotas tem muito mais coisa pela frente. O Pelotas perdeu realmente a classificação hoje no cenário brasileiro, mas hoje eu fui até por um detalhe de observação de critérios de classificação. Olha, essa Série D para subir não é barbada, porque terminada essa primeira fase, passam 20 clubes em chaves de 10, todos contra todos, jogos de ida e volta, depois passam 10 jogos de mata-mata, e assim sucessivamente até conquistar uma vaga para a Série C do Brasileiro. A Série D para subir é um funil, é complicado, não é fácil, realmente é uma competição muito difícil. Se o nível técnico das equipes é questionável, bom, aí são proporcionais aos investimentos. Mas o Pelotas, eu vou usar um chavão. O Pelotas caiu de pé na boca do lobo hoje. Por tudo o que a gente viu aqui, de um jogo de alternâncias, de um jogo de dois tempos distintos, técnica e taticamente a favor do Pelotas, em relação a um adversário que me surpreendeu positivamente, o Irati. A gente ouviu falar do jogo lá, da característica do gramado, da característica do time, bola longa, lá, balão, etc. Mas o Irati tem que se fazer a justiça. Jogou com o regulamento embaixo do braço. O Pelotas não empatou para ninguém aqui. O Pelotas empatou com um time que se classificou com condições aí na segunda vaga, e um time forte, de imposição física, e um time que taticamente veio para cá sabendo o que queria fazer. Soube jogar com maturidade, e no detalhe o Pelotas perdeu a classificação. Mas ainda dizendo que eu começava pelo fim, eu quero retornar ao torcedor do Pelotas e alentá-lo de que o Pelotas tem a Copa Enio Costa Milan, a qual eu também faço coro ao que disse o Darcy Pino hoje no Domingo Esportivo. Tem que parar com esse negócio de copinha, de menosprezo, de desrespeito, não do Pelotas, não, mas muita gente se refere à Copa como copinha. Isso às vezes pega o eco e dá erro. É uma Copa valorizada que tem vaga para a Série D, se não me falha a memória, aí me corrijam, para ascender a Série D também. Tem valorização essa competição. Aliás, o Pelotas, naquela Lupe Martins aqui, deu uma alavancada fantástica para 2009, que acabou redundando na subida para a primeira divisão. Muito obrigado, Daniel. Então essa Copa vale, a Copa Enio Costa Milan vale sim, vale muito para o Pelotas. Pois o Pelotas tem um grupo, e a direção do Pelotas, já, quando contratou esse grupo, explicou, e nunca se omitiu de dizer isso, de que um contrato dos jogadores, que vale agora por um valor, por um percentual, por uma condição menor, tem valorização para o primeiro semestre do ano que vem, quando o Pelotas joga a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, quando o Pelotas deverá, como todos os clubes da primeira divisão, receber um aporte financeiro poupudo, era 500, 600, falam em 800 mil, não sei se vem tudo isso, mas de qualquer maneira tem um grande investimento para a boca do lobo aqui, a partir desse objetivo que o Pelotas tem, que é o gauchão. Então, se o cenário nacional ainda ficou longe, e o Pelotas está engatinhando, a Série D ainda é um processo longo, ainda não mereceu um melhor reconhecimento da CBF, ainda falta mais investimento, mais apoio aos clubes, é um campeonato longo, deficitário, a Série D não é fácil, basta olhar o regulamento. Então, o Pelotas hoje veio para dentro da boca do lobo, Domingo Esportivo, com os colegas do Papo da Bola, nós tentamos recuperar na sexta-feira. Quantas vezes o Pelotas perdeu na boca do lobo? Olha, o Pelotas perdeu para o Caxias, que é o time da Série C hoje, que está aí se ranqueando, buscando uma classificação, praticamente o mesmo time, 70%, 80% daquele time que jogou com Pelotas forma o grupo da Série C hoje, no Gauchão forma a Série C do Caxias. O Pelotas perdeu para o Grêmio aqui dentro, numa tarde quente, horrorosa, de verão,
gente derretendo nas arquibancadas, passando mal. 3-2, jogo apertado, e o Grêmio foi campeão gaúcho. E depois disso, eu e os colegas lá na mesa do bate-papo, do Papo da Bola, recuperamos talvez uma das raras derrotas que foi para o campeão da segunda divisão de 2008, foi o Ipiranga de Erechim. Então o Pelotas, dentro da Boca do Lobo, é praticamente imbatível. E hoje, com o jogo aqui, e eu já vou entrar na parte do jogo, o Pelotas veio desde a quarta-feira, terça ou quarta-feira, meio que nocauteado pela surpresa da notícia da saída do Beto Almeida. Eu já disse e repito aqui que o mérito do treinador ter escolhido outro clube, eu não vou julgar. Quem sou eu para julgar a opção profissional de alguém? Mas, realmente, balançou um pouco a estrutura, deixou a direção executiva um pouco atônita, a gente percebe isso ainda, parece que há um ressentimento, uma certa mágoa, mas com o tempo as feridas cicatrizam e tudo isso aí passa. O Beto Almeida foi para o Juventude, e isso, na minha opinião, embora o grupo de jogadores do Pelotas seja experiente, embora o grupo seja forte, um grupo que hoje mostrou essa dedicação, essa pegada dentro de campo, como eu gosto de ver um time jogar com pegada. Eu não gosto desse futebol fricoteiro, tocadinho de lado para cá, futebol do time do Armandinho. Esse time aí para mim não me vale. Aliás, hoje morreu o Paulo Lumumba, só quero fazer um parênteses, que naquela ocasião em que o Sérgio Pérez, lembra do Sérgio Pérez, volante consagrado do Pelotas? Com aquele aqui não tinha brinquedo, ele e o Doraci no Brasil, não tinha ranço. O Paulo Lumumba deu uma bíblia para o Sérgio Pérez no Grêmio, para o Sérgio Pérez tentar arrefecer um pouco aquela pegada que ele tinha. Como eu gostava de ver o Sérgio Pérez, o Doraci no Brasil jogar, tipo de volante, de pegada, de disposição. Mas hoje aqui o Pelotas então veio com o Círio Quadros, e aí já vai o primeiro parênteses. O Círio pegou um barco andando. O Círio não dá nem para contabilizar para ele, se fosse o mérito de uma vitória realmente expressiva, como também a desclassificação. O Círio está arrumando o seu parâmetro, a sua metodologia agora. O Zeca Ferreira chegou também, tem 2, 3 dias aí, até ele deu a declaração hoje no Domingo Esportivo, tem um tempo ainda, ele até foi muito humilde, muito honesto, como é a característica do Zeca, não vai chegar dizendo que agora vai mudar, não, ele respeitou tudo que foi feito pelo Michel Ruff, um preparador físico também competente, e deixou tudo isso pronto aqui para o Pelotas seguir a sua vida. E vai seguir a sua vida, o Pelotas vai continuar trabalhando e jogando. Bom, aí o jogo. O jogo de hoje vinha então o Pelotas com um objetivo. Só a vitória interessava para o Pelotas. O Irati vinha com 2 resultados. Conseguiu, ao final dos 90 minutos, o seu resultado, talvez em segunda opção, que era o empate. Mas o jogo começou num 4-2-3-1 da formação tática do Pelotas. Laterais João Rodrigo e Cristiano, com os 2 zagueiros Jonas Edemir, 2 volantes, Dinho e também o Jardel. À frente deles o Maicon Sapucaia, laterado pelo Thiago Duarte e pelo Clodoaldo, numa formatação inicial, e o Santos Sotiri mais à frente. Mas a questão não é o sistema tático. E isso várias vezes a gente debate no Papo da Bola, e eu sempre me posiciono. Se é 3-6-1 ou se é 4-2-3-1, aliás, o conceito teórico do futebol hoje, quem quiser ler sobre o 4-2-3-1, é um dos mais versáteis sistemas para ser tanto ofensivo ou compactar defensivamente. O problema é que são as peças que às vezes compõem o sistema. O Pelotas precisaria ter velocidade pelos 2 homens que fariam o papel de meia, que não são. O Thiago não é meia, o Clodoaldo não é meia, só o Sapucaia é. Para que essa movimentação de chegada ao ataque com velocidade e recuo para a marcação no espaço vazio sem a bola fosse mais dinâmica. Isso foi a dificuldade do Pelotas no primeiro tempo. E até o Círio Quadros referendou isso na entrevista do intervalo para o Darcy, que o Pelotas não tinha posse de bola daquilo que eu já observava durante o jogo. A dificuldade do Pelotas era conter a bola no ataque no primeiro tempo. E não tinha a penetração, a armação, a jogada de velocidade para a chegada no Sotiri.